E atendendo a pedidos, nesse vídeo eu vou falar com você sobre o Boletim Focus do Banco Central. O que é, como acessar e como analisar. Eu tô gravando esse vídeo a pedido de um aluno que eu recebi lá no Instagram. Eu tô falando isso pra dizer pra você o seguinte: se você não segue a gente lá no Instagram, vamos lá, porque por lá a gente pode bater papo, você pode sugerir vídeo, vai ser muito legal. Segue a gente nesse arroba aqui, ó. Editor, põe aqui o arroba assim, ó. Arroba T2Educação. Aê, meu garoto, muito bem. E, claro, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve neste lindo e maravilhoso canal, porque aqui a gente ajuda você a passar nas certificações CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP e muito mais do que isso. A gente ensina o mercado financeiro pra valer, de verdade, na prática. Eu acredito que a certificação é só um passo e que a sua carreira deve avançar e você continuar estudando. Por isso eu trago esse conteúdo prático aqui, tá bom? Então vamos lá agora compartilhar com você direto aqui do Google. Você vai digitar assim, ó, boletim escolar não, né? Boletim Focus, tá aqui, ó. Primeiro que aparece aqui, você vai cair direto no site do Banco Central e esse que está aqui aparecendo é o Boletim Focus atual, que no caso aqui foi publicado no dia 26/7, mas você estará vendo esse vídeo numa outra data. O boletim que você vai ver certamente é um outro, tá? Todos os últimos, eles estão aqui, ó. Deixa eu sair rapidão aqui, ó. Todos os últimos estão aqui, você pode pegar aqui o histórico de todos, beleza? Mas a gente vai pegar esse que é o mais recente. Eu vou clicar aqui em download e abrir o trem aqui, ó. E aí é o seguinte, este é o Boletim Focus e muita gente quando se depara com esse relatório fala, tá, e aí? Não entendi, foi nada. Primeira coisa, eu vou deixar ele maior aqui para que você consiga ler junto comigo, tá? Então eu tô deixando aqui, ó, agora acho que tá dando para ler. Então ela traz aqui, ó, a mediana dos agregados, que é o seguinte, o que é essa mediana dos agregados? Então, ó, o Banco Central recebeu 130 respostas sobre este assunto dos departamentos de economia das instituições financeiras. Então ele recebeu 130 respostas. A mediana é aquele número que está equidistante entre a maior projeção e a menor projeção. Então não é necessariamente a média, tá? Mas é a mediana. Então vai ter dentro desses 130, tem gente lá projetando 7, talvez 8, enfim, gente projetando, sei lá, 5. Tô dando um exemplo aqui. E aquele número que está equidistante, ele vai ser o que vai ser publicado aqui. Equidistante entre as extremidades, tá bom? Então isso é o Boletim Focus. Vamos ler aqui, ó, o IPCA. Então, o mercado projetava o fechamento do ano de 2021. Há 4 semanas atrás, o mercado projetava que o IPCA fecharia o ano em 5,97, que é mais do que a nossa meta. Só que há uma semana atrás, isso aumentou, foi para 6,31. E hoje, que seria o dia que foi publicado esse relatório, o mercado trouxe 6,56 de projeção, tá? O que eu quero te mostrar é esse sinal aqui. Então aqui a gente tem uma pirâmide, né, apontada para cima. E se está apontado para cima, ele está falando para a gente do comportamento semanal. Ou seja, esse dado aqui em relação à semana anterior. Se está apontado para cima é porque cresceu, é porque aumentou a projeção. E esse número aqui ao lado, que tem entre parênteses 16, indica para a gente que há 16 semanas esta projeção vem aumentando, como está aqui, tá bom? Só para você ver, a gente vai descer, ó, aqui embaixo onde eu tô com o cursor, ele tá com um sinal de igual, dizendo assim, ó, foi mantido. A gente pode ver aqui, ó, 6,36 e 6,36. Então, há uma semana, esse dado vem sendo mantido pelas expectativas de mercado. E aqui embaixo é o contrário, ele está dizendo ó, que o dado caiu. Então, ele saiu de 70 para 69,7, portanto, caiu há uma semana. E isso é verdade, porque se a gente olhar 4 semanas atrás, ó, 68,8, ele passou para 70, então ele cresceu. Então ele mostra aqui há quantas semanas consecutivas que as expectativas estão na mesma direção. Então nesse caso, há uma semana as expectativas começam a derrubar a projeção. Aqui, ó, há 6 semanas consecutivas que o mercado vem diminuindo as projeções. Quando a gente fala de inflação, há 16 semanas o mercado vem aumentando as suas projeções. Se você tiver dúvida, aqui tem, ó, comportamento semanal, aí tem um asterisco. Se a gente desce aqui, ó, comportamento dos indicadores desde o Focus relatório do mercado anterior. Os valores entre parênteses expressam
o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento, que é o que eu acabei de explicar aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. E aqui, quando a gente vê dois asteriscos, a gente vai ler aqui, ó. Número de resposta na amostra mais recente, tá bom? Então, o mercado faz essa projeção para IPCA, para PIB, para taxa de câmbio, para meta da Selic. Então, o mercado está projetando uma Selic fechar o ano aí a 7%, né? Veja, a gente até pouco tempo atrás tinha uma Selic de 2%, o mercado já projeta uma Selic de 7%. Então, há 3 semanas que vem aumentando isso. Ele vem trazendo aqui sobre fechamento de IGPM, então olha só a projeção, fechar o ano com o IGPM de 19%. O fato é que nem sempre o Boletim Focus acerta, tá? Mas essa é uma outra discussão que a gente pode ter em um outro momento. E aí o Boletim Focus, ele traz essa projeção para 2021, como você está vendo aqui, para 2022, mesma lógica, 2023 e 2024, que está aqui no meu cabeção, tá bom? Então ele vai trazendo. E claro que quanto mais longa for a projeção, maiores são as chances de a gente errar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer em 2024, a gente não sabe o que vai acontecer em 2023, 2022. Ano que vem é ano de eleição, ano de muita incerteza, não sabe como que as coisas serão conduzidas, enfim. Mas esse aqui é um dado oficial para a gente ter uma noção, mas por favor, você não precisa balizar a tua vida financeira com base nesse relatório, porque ele não é o dono da verdade, acontecem bastante erros de projeção, diga-se de passagem, tá bom? Aqui embaixo, ele vai trazer pra gente, ó, o IGPM, preços administrados, são os preços que são administrados, que o governo tem algum tipo de interferência, como o preço, por exemplo, da energia elétrica, tá? Isso aqui está dentro desse preços administrados. A gente sabe que a energia está subindo, né? Olha só, um aumento aí de 10% e 45%, essa é a projeção em preços administrados, não só a energia, tá bom? Produção industrial, que é um indicador extremamente importante para a gente saber como é que tá a indústria, e a indústria normalmente está respondendo a demandas de mercado, então é um bom indicador econômico para a gente olhar. Nesse espaço aqui ele traz para a gente conta corrente, balança comercial e investimentos diretos no país. Balança comercial é a nossa relação comercial com o resto do mundo, e a conta corrente é a nossa relação financeira com o resto do mundo. Então, separando aqui, balança comercial é o quanto que eu comprei e o quanto eu vendi de produtos e serviços. Isso, claro, traz dinheiro e tira dinheiro daqui. A conta corrente, ela engloba toda essa transação, tá bom? Financeira. Então, inclui não só a balança comercial, mas vai trazer ali pra gente as transferências unilaterais, as contas de capital e tudo mais. Investimentos diretos no país, ou seja, investimento que vem de fora para investir aqui. Então, ó, é uma redução nessa perspectiva. Dívida líquida do setor público, tá? Dívida líquida do setor público é o total da dívida que o governo tem, menos as reservas internacionais do Banco Central. Então, projeta-se aí que a gente feche o ano de 2021 com uma dívida líquida em 61% do PIB, tá? O que é bastante, se a gente pegar a dívida bruta, tá bem alta. O resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário está indicando para a gente qual que é o resultado fiscal do país, considerando as receitas primárias e as despesas primárias. Em outras palavras, considerando o que o governo arrecadou de impostos, o que ele arrecadou de dividendos das empresas que ele é sócio, o que ele arrecadou de royalties e tudo mais, tá? E despesas primárias é o que ele gastou com folha de pagamento, com gastos com saúde, com segurança, com educação, isso é chamado de despesa primária. E quando a gente fala de resultado nominal é porque a gente está acrescentando a isso as despesas que nós temos com o pagamento de juros da dívida pública, tá bom? Por isso que a gente está vendo que nessa situação é inclusive maior. Então espera-se que nós tenhamos um déficit nominal de 6,4% do nosso PIB, tá bom? E aí ele vem aumentando isso também, como a gente pode ver aqui, há 5 semanas. Aqui embaixo a gente vai ver os gráficos, e esses gráficos eles têm cores aqui, ó, mas eles não têm legenda, mas é bastante fácil da gente entender. Ó, o gráfico azul é o ano de 2021, como a gente está vendo aqui. O gráfico marrom é o ano de 2022, como a gente vê aqui. E aí se a gente avança, ó, o gráfico amarelo é o ano de 2023 e o gráfico preto é o ano de 2024. Então ele vai trazer para a gente todas as projeções de um ano para trás. Então, em agosto de 2020, tá? A gente tinha uma projeção de IPCA para este período de 3%. Agora a projeção é de 7%, tá? Para o final de 2021. E aqui os outros são mantidos. Então, olha só,
O ano passado, se a gente entrasse aqui nesse relatório, tá? Aqui seria 2020, certo? E aqui seria 2021. E aí o que esse gráfico está dizendo é que no ano passado, a projeção de 2021 que está aqui, ela estava ali que a inflação fecharia perto de 3. Olha o quanto que subiu essa projeção de inflação para esse mês, tá? Para esse ano, melhor dizendo. Aí aqui a gente vai ter crescimento de PIB, tá? A gente tem taxa de câmbio, a gente tem meta da Selic. Então, como eu falei, a Selic estava em 2% até um tempo atrás. O IGPM, olha o descolamento do IGPM aqui, ó, é coisa absurda, né, em relação à nossa inflação. Preços administrados, isso aqui, claro, vai impactar no IGPM, isso aqui vai impactar no IPCA também. Então, todas as informações que nós vemos aqui, elas estão dispostas em gráfico e aí dessa forma a gente consegue ver isso ao longo do tempo, né, com um horizonte de tempo maior. Porque aqui a gente só consegue ver a projeção que foi feita essa semana, como estava a semana passada e como estava um mês. Mas se eu quisesse saber como é que estava a projeção, sei lá, no começo de 2021, vamos ver aqui, ó. No começo de 2021, a projeção para nossa inflação era aqui, onde eu estou com o cursor, algo perto ali de 4%. Então, eu estou gravando esse vídeo em julho, se passaram 7 meses e olha o quanto que a projeção de inflação descolou aqui, tá bom? E a gente pode fazer essa leitura com os demais, tá bom? Aqui ele tem também a mesma coisa, tá? Comportamento dos indicadores, os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo, tá? IPCA, taxa de câmbio, meta da Selic e tudo mais, mas qual que é a diferença? Aqui em cima ele está fazendo a projeção para o ano, aqui embaixo ele está fazendo a projeção para o mês atual e para os próximos meses. Então aqui, ó, julho, como você pode ver, depois agosto, depois setembro e os próximos 12 meses, tá bom? E aqui tem o gráfico com essa mesma leitura. Então é um relatório bastante simples de a gente interpretar. O que mais deve chamar a atenção, na minha visão, é, sim, essa projeção, mas mais do que isso, essa questão do comportamento semanal das projeções. Então, olha só, há 16 semanas consecutivas o mercado vem aumentando a sua expectativa de inflação. Porque há 16 semanas o mercado está vendo que aquela projeção que foi feita anteriormente não está sendo tão refletida na realidade. E esse é um ponto que nos chama a atenção. Esse é um ponto que a gente deve olhar, porque como eu falei, é bastante comum o Boletim Focus desfocar um pouco dos resultados. E é normal, porque quando os economistas fazem as suas projeções, eles não conseguem prever coisas que são incontroláveis, né? Quem um dia poderia prever que nós teríamos o coronavírus no meio do caminho? Então eu não estou aqui fazendo crítica ao relatório, tá? Só estou dizendo para você o seguinte, que o que mais importa é a gente olhar esse lance do comportamento, na minha visão. Porque eu falar que vai ser 6,56, ok, mas imagina que eu tô com uma projeção há 16 semanas e essa projeção tá caindo. Isso é um bom sinal. Aqui não, aqui a gente, nesse momento, o sinal não é tão bom assim, porque a inflação, o mercado vem semana após semana projetando uma alta da nossa inflação. E aí a gente pode ler os demais indicadores, tá bom? Então eu quero saber de você o seguinte, esse tipo de vídeo, você acha que faz sentido aqui para o nosso canal? Deixa aqui um comentário e deixa uma sugestão sobre o que você gostaria que eu falasse aqui, que tipo de estudo de caso você gostaria de ver. Eu vou ficar muito feliz em responder o teu comentário e também, claro, ficarei muito feliz em gravar um vídeo para atender a sua demanda. E se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com uma pessoa. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau!